Uma ferramenta que a gente usa bastante para fazer limpeza de determinadas áreas da imagem é Spot Removal, que é essa ferramentinha aqui. Então você vai clicar em cima dela ou então pressionar a tecla de atalho Q. Mas para que ela serve? Se o seu sensor ou sua lente estiverem sujos, estiverem com poeira, isso vai aparecer na sua imagem. Então a gente pode remover esses pontos de sujeira com essa ferramenta. A gente utiliza ela também bastante para retoque de pele, para tirar alguma coisa indesejada, como espinha, cicatriz, marca de expressão, mas essa história de tratamento de pele a gente vai fazer mais para frente em outras imagens. Aqui eu não tenho nenhuma imagem com sujeira no sensor ou na lente, mas a gente vai remover algumas coisas de algumas imagens aqui, algumas imperfeições. Por exemplo, essa minha imagem aqui, ela tem algumas imperfeições na parede. Para configurar o pincel, eu tenho duas opções aqui no pincel, no brush, clone e heal. Geralmente eu trabalho no heal, por quê? O clone ele vai simplesmente pegar uma área que esteja mais limpa e colar em cima da minha sujeira. Enquanto o heal, ele além de pegar uma área limpa e colar na sujeira, ele vai mesclar os pixels para que o trabalho fique mais sutil, para que essa correção fique mais invisível. Então, 99% dos meus trabalhos eu utilizo o heal. Primeira opção aqui é o size, é o tamanho do pincel. Então, arrasto o slider para a direita, aumento o tamanho do pincel. Arrasto o slider para a esquerda, diminui o tamanho. Eu também posso utilizar uma tecla de atalho, colchete para a direita, aumenta o tamanho do pincel e colchete para a esquerda, diminui. O feather é uma suavidade que vai dar na borda do meu pincel. Então, se eu aumentar bastante ele aqui, você vê que ele tem uma linha do lado de fora e uma linha do lado de dentro. Conforme eu aumento aqui o feather, o círculo de dentro ele vai diminuindo. Então, toda a área que tem entre o círculo de dentro e o círculo de fora vai ter uma espécie de gradiente, Ele vai ficando, ele tem uma suavidade ali naquela borda. Eu, geralmente, o feather trabalho entre 30 e 70. Você não precisa colocar muito feather não, porque senão você pode acabar não conseguindo esconder direito as imperfeições. Mas um pouquinho é sempre bom. Nesse caso daqui, eu vou colocar 30, porque como a parede é bastante uniforme, eu não vou ter muitos problemas de clonagem aqui. Então, colchete para a esquerda para diminuir o tamanho do pincel, ficar mais ou menos do tamanho da mancha que eu quero remover. E a última opção que eu tenho aqui, opacidade. É o quanto que a clonagem vai ficar transparente ou opaca. Geralmente eu mantenho a opacidade aqui no 100 mesmo, a não ser que eu queira fazer uma coisa bem suave. Para remover, com o pincel configurado, venho aqui e dou um clique em cima do objeto que eu quero remover. Automaticamente ele já vai pegar de um outro lado aqui uma área mais limpa e vai jogar em cima daquela minha mancha. Eu também posso fazer, diminuir um pouquinho mais aqui o pincel, também posso clicar e arrastar para pegar áreas maiores. Então, nessa areazinha aqui que eu tenho esse risco na parede, eu posso clicar e arrastar, e quando eu soltar, ele vai clonar também aquela área inteira. Para eu selecionar um ponto que eu quero, eu vou até esse ponto, dou um clique nele, ele vai ficar com a bolinha preta dentro, e eu posso achar que essa área daqui não foi bem escolhida para fazer a clonagem. Então eu posso clicar em cima dele e escolher uma área de qualquer lugar da minha imagem para melhorar essa remoção da mancha. Aqui embaixo eu tenho o Tool Overlay, que é a visualização desses pontos aqui. Eu não consigo, com esses pontos, eu não consigo visualizar direito como é que foi a remoção da mancha da minha imagem. Então aqui, nessa opção, ao invés de Always, sempre, eu vou botar aqui em Never, nunca, e ele vai deixar de mostrar esses pontos para mim. Clicando aqui, olha, eu consigo visualizar que essa mancha e essa mancha sumiram. Se eu clicar nesse íconezinho aqui de baixo, eu ligo e desligo o meu efeito. Então, olha, cliquei, ele voltou a me mostrar as manchas, cliquei de novo, ele agora está com efeito ativo. Às vezes, a gente pode também conseguir não visualizar direito essas imperfeições. Para isso existe esse Visualize Spot, para a gente visualizar esses pontos que a gente não está conseguindo enxergar direito. Quando eu clico nele, ele transforma a minha imagem em preto e branco, e nesse slider eu controlo o tanto de contraste que eu quero. Olha, clique e arrasto para a esquerda, ele vai ter menos contraste, e arrastando para a direita, ele vai aparentar mais todos os defeitos da minha imagem. Vou trabalhar com ele mais ou menos aqui no meio, e olha o tanto de pontinho aqui que eu posso retirar.
né? Isso não estraga essa imagem especificamente, não é o melhor exemplo essa imagem, porque isso aqui faz parte da sujeira da parede mesmo, né? De uma casa antiga. Então, é só eu ir dando cliques em cima dessas áreas aqui, se eu quiser remover. Depois de fazer a limpeza total da minha imagem, eu posso desligar aqui e visualizar o antes e o depois. Vou voltar aqui para o mostrar os meus spots, always, sempre, e vou pegar aqui uma outra imagem. Essa imagenzinha aqui do canto, que é essa cachoeira, eu deixei uma longa exposição na hora de fazer essa foto e surgiram esses riscos aqui, ó, esses riscos brancos na água, e isso eu achei que ficou meio estranho. A gente pode remover isso também, ó, dando cliquezinho em cima dele. Em áreas maiores, eu clico e arrasto para poder pegar uma área maior, ou então pode também aumentar o tamanho do pincel. E rapidamente a gente vai removendo essas áreas que eu achei que ficaram estranhas aqui na minha imagem. Ó. Depois de vários pontos já selecionados, né, já feitos, eu posso vir aqui, desligar a visualização dos spots e ver o antes e o depois, né? A água ficou mais limpa, a água ficou mais interessante. Se eu quiser deletar qualquer ponto desses, basta eu selecionar o ponto e pressionar Delete. Ou então, com o Alt pressionado ou o Option, ó, o meu cursor vai virar uma tesourinha e eu clicando em cima, ele também vai apagar. Se eu quiser apagar todos esses pontos, só vir aqui em Reset e pronto, todos os pontos vão ser apagados.